Bom, é mais um prazer, meus queridos, estar aqui com vocês, compartilhando uma palavra que o Senhor Jesus desceu no meu coração. Eu quero saudar a todos vocês com a santa paz do Senhor Jesus. Quero deixar para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança. Quando nós estamos confiantes, nós somos fortes. Se nós estamos desesperançosos, estamos vulneráveis, ficamos vulneráveis. Mas eu quero deixar aqui uma palavra que está no Salmo 3. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar. No Salmo 3. No Salmo 3, o Senhor diz assim, versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Hoje estamos com a vulnerabilidade e as pessoas estão muito preocupadas com o apagão, com o reset que vai ocorrer na internet. Mas a internet, o apagão, as coisas materiais da Terra não superam ao que vem do céu. Se você esquadrinhar a Bíblia, se você detalhar a Bíblia Sagrada, você vai ter o conhecimento de que muitos homens, como nós, mulheres como nós, humanas de carne e osso, escutaram a mensagem do céu. O Senhor Jesus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele sempre se aproximou do homem. O Senhor se aproximou de Adão no paraíso e falou com Adão. O Senhor se aproximou de Abraão e chamou a Abraão. Ele sempre esteve preocupado na sua magnificência, na sua grandeza. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele sempre esteve preocupado em se aproximar do homem. Hoje em dia, estamos com uma multidão distante de Deus. Uma multidão que não conhece a profundeza e a grandiosidade de conversar com Deus. A correria, os afazeres, os dias estão como que sendo processados de uma maneira muito rápido. O dia voa, como dizemos, né? No decorrer, voou o dia. E é assim que está acontecendo. A nossa passagem aqui
pela terra está como que se consumindo em um vento. E se eu e você não tomarmos uma atitude de estarmos conectados com Deus, passamos os dias, as horas, semanas, meses, sem nenhuma interferência divina. Estamos nessa mesmice dos afazeres, do afã, da correria, do dia a dia. E nos esquecemos de que temos um Deus poderoso. O Senhor Jesus, quando Ele decide tratar conosco, Ele nos chama para mais perto. E hoje, a preocupação tão grande de multidões vai cair a internet. E vamos ficar sem poder conversar com ninguém. Porque já estamos tendo esse hábito, estamos sendo doutrinados, a grande multidão está sendo doutrinada a conversar apenas com a máquina. Numa mesa onde está uma refeição, não há aproximação, o diálogo da família. Cada um com o seu celular e a convivência. E a proximidade do pai, da mãe, dos filhos, dos avós, está se perdendo a conversação. E existe apenas o diálogo, o monólogo, com algo fictício que está numa tela. E isso não é bom. Mas eu tenho uma palavra que vai te alentar neste dia. Quando o Senhor Jesus, porque não foi o anjo, o próprio Senhor Jesus, ele decidiu falar com Ananias. E vou te falar que o Senhor não precisou nem de GPS. E Ananias também não. Não tinha internet. O Wi-Fi era direto do céu. E o Senhor deu todas as instruções a Ananias. O Senhor disse para Ananias: vai até a rua direita. Ele deu até o nome da rua. E procura na casa. Eu vou ler com vocês para não ficar na minha palavra, porque a minha palavra você pode duvidar, mas a palavra do livro preto você não tem como duvidar. E disse aqui, o Senhor Jesus disse, em Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor Jesus em visão. Não foi pela tela, não, foi uma visão real. Ananias, e ele respondeu. Ele conversou com o Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas,
por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. O Senhor Jesus sabe o que nós fazemos. Ele sabe o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Numa visão, ele se refere aqui a Saulo, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Paulo também teve a visão, Saulo, ainda ele era Saulo, né? Chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E Ananias estava assustado, mas o Senhor deu todo o direcionamento para Ananias, detalhou em particular tudo o que estava acontecendo. Não precisou de redes sociais. Então, se você está preocupado com o apagão, não se preocupe com o apagão. Se preocupe em ter comunhão com o Senhor. Se dedique mais à palavra, à leitura da palavra. Essa palavra é viva. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele nos falou por parábolas, porque esta revelação é individual para cada um de nós. As parábolas são para que a pessoa que não está conectada, ela pode ler esse livro quantas vezes ela quiser. Mas se não tiver a revelação do Espírito Santo de Deus, é simplesmente uma história. Então, eu convido você a se aproximar cada dia mais do Senhor Jesus. Clamar pelo Espírito Santo, porque Ele nos deixou o Consolador. E Ele não vai nos desamparar. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Está aqui na palavra. Então, eu convido você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, onde você estiver, a mis hermanos que estão lejos em outros países, porque acá nós outros estamos em Brasil, então temos muitos irmãos de países, fala Espanha, temos outros que estão na América, nos Estados Unidos, na Europa. Então, essa palavra é para todos nós, porque estamos num mundo, todos, a multidão, a humanidade está preocupada, num geral, do que vai acontecer. Como o povo de Israel no deserto, o Senhor não deixou faltar o pão. Ele mandou um maná do céu. Não é uma ficção, é uma realidade. O Senhor manda o maná do céu. Ele não mandou, ele manda. Ele dará ordem aos seus anjos para que nos guardem. E eu gostaria muito que você tirasse do seu coração essa ansiedade, porque você também
pode ter essa interação com o anjo. E ele dizer para você, vai. Ou ele dizer para você, como ele disse para José, não vai. Ele mandou que José se escondesse. Ele avisou a José o que ia acontecer. E José estava sensível à voz do Senhor. Ele tinha comunicação com o Senhor. Quando Pedro estava na prisão, o anjo abriu as algemas. E não só abriu as algemas, ele abriu os portões da prisão. E foi pessoal com Pedro, porque os guardas estavam dormindo. Então, a pessoa que está do teu lado talvez não esteja podendo interagir com o Senhor, mas interaja você. Talvez o seu marido aí do seu lado esteja tão distante, ele não consegue interagir, ele não consegue entender a voz do Senhor. Ele está escutando muitas vozes da terra, muitas vozes, multidões de vozes que tentam sufocar a nossa mente, os nossos pensamentos. O anjo também falou com José. O anjo falou com José. O anjo falou com Ananias. Então, o que eu falo para ti? O Senhor Jesus está nos despertando para nos desconectar antes do apagão. Se você só estiver conectado com a internet, você vai ficar no escuro. Mas se você estiver conectado com o céu, não tem apagão que ofusque essa luz que resplandece, essa luz inacessível que a multidão muitas vezes não consegue ver. Eu quero despertar você hoje com essa palavra que desceu no meu coração. Espera no Senhor, confia no Senhor, conta para o Senhor, faça uma oração. Particularmente, peça para que o Senhor entre em todas as tuas finanças, envie os seus anjos administradores. Você quer mais do que um anjo que é administrador? Um anjo matou mais de 185 mil assírios. Um anjo só destruiu um exército. Então, nós temos a proteção do Deus Todo-Poderoso. Clama agora para que Ele envie os seus anjos na sua área financeira, na sua despensa, porque o Senhor multiplica os grãos. Ele multiplicou o azeite da viúva. Então, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Vamos começar a orar, clamar em todas as áreas. Nossa, mas será que precisa? Ele já sabe. Mas, se você puder clamar, você vai estar confiante. Tenha essa certeza absoluta.
O anjo está lá multiplicando o meu grão, o meu arroz, o meu feijão, o milho, o azeite da botija. Muitas vezes, nas madrugadas, o Senhor me leva a interceder por nossas irmãs que estão nesses países que não têm água, que a água é algo tão precioso que uma gota é mais preciosa do que uma grama de ouro. E eu oro, Senhor, envia o teu anjo e enche as botijas das minhas irmãs. Enche a botija de água, que elas têm tanta necessidade da água. Imagine você não ter um copo d'água para tomar, não ter uma colher de água para tomar, exatamente. Vamos interceder detalhadamente, porque você vai criando intimidade. Agradeça por esse copo d'água que você toma, agradeça por ele. E peça, Senhor, envia teu anjo e que não falte. Porque há uma preocupação no mundo também que a água vai acabar. Mas para nós não vai acabar. Porque o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não deixe que a multidão das vozes ofusque a tua fé, a tua confiança. Eu deixo aqui para que você esquadrinhe o Salmo 3, que ele diz, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Em outra parte, deixa-nos as Escrituras, que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Tenhamos plena confiança que Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar. Eu clamo ao Senhor para que você tome esta atitude neste momento e comece a interagir com o Espírito Santo de Deus. Ele está disponível neste momento para que você comece essa interação e possa escutar a sua voz. Um forte abraço, na paz do Senhor Jesus, que Ele guie todos os seus passos. Um beijo no seu coração.